onde você vai construir. Em ti, Jesus. Em ti. Glória a Deus. Tu és nosso porto seguro, Pai. Tu és a nossa base. Jesus querido, construímos a nossa casa, construímos a nossa fé em Ti e não seremos abalados. Pai, por isso nessa noite declaramos mais uma vez que iremos construir a nossa vida em Ti, Senhor. Obrigado por ser este porto seguro. Obrigado, Pai, pelos momentos de apuro, pelos momentos de dificuldades. O Senhor está presente ao nosso lado. Obrigado, Pai, porque podemos ter essa convicção, podemos ter essa certeza que nós podemos construir cada dia mais os nossos passos em Ti. Receba, Deus, o nosso louvor. Receba, Deus, a nossa adoração. É a Tua igreja, é a Tua casa te adorando. Por isso nessa noite, Senhor, bendizemos o Teu nome. Amém e glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra comigo no texto de Marcos, capítulo número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 28. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Podemos fazer a leitura? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém e glória a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, que nessa noite nós possamos correr para Ti, que nessa noite possamos aproximar de Ti. Ó Deus, é noite de comunhão no Teu sangue, é noite de comunhão, ó Pai, no Teu corpo, é noite de santa ceia. Por isso nós cremos e confiamos e pedimos que essa palavra traga paz em nossos corações, que essa palavra alimente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pode se assentar. Amados, o tema da mensagem nessa noite é tempo de aproximarmos de Jesus. É tempo de corrermos para mais perto de Jesus. Acabamos de ler um texto bíblico que retrata dois problemas em uma única passagem. O interessante neste texto é que nós podemos levantar alguns paralelos entre essa história. O que nós acabamos de ler aqui, que o texto está dizendo que Jesus está voltando para o outro lado. Jesus novamente está voltando para onde havia uma multidão esperando por ele.
Amados, nós sabemos que aonde Jesus chegava, uma grande multidão se aproximava. A fama de Jesus já estava percorrendo, e por onde ele passava, milagres e prodígios aconteciam. E por onde ele passava, sinais acontecia, milagres, curas, ressurreição. E o que me chama a atenção neste texto é que o texto traz algumas informações. E nós podemos ver que, a primeira informação que fala que um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga. Amados, nós sabemos que Jairo, sendo um dos principais da sinagoga, ele, e juntamente com os outros judeus, às vezes poderia muito bem ter criticado Jesus. Porque muitas vezes, aonde Jesus chegava, os principais, os sacerdotes, os escribas, questionavam Jesus e os seus ensinamentos. Aonde Jesus chegava, muitos questionavam sobre também o próprio dom que havia nele. E então eu fico olhando para este texto, Jairo preocupado, Jairo ansioso. Ele naquele dia, naquela oportunidade, ele disse consigo mesmo: é hoje que eu vou correr até Jesus, é hoje que eu vou aproximar de Jesus, porque a minha filha está doente, a minha filha está praticamente moribunda. E também o texto fala de uma mulher, e nós sabemos que naquela época o nome é muito importante. Se você olhar para a história do povo de Israel, você vai observar que cada nome era dado a um homem, a uma mulher, visando o que ele poderia ser, ou até mesmo visando, por exemplo, o nome Isaac. Se você pegar a tradução do nome Isaac, você vai ver que aquele menino, ele foi gerado, ele nasceu em meio às dores. E é por isso que o nome Isaac surgiu. E nós podemos ver que na tradição judaica o nome é muito importante. Mas o texto não traz o nome dessa mulher. O texto não relata a história dessa mulher. E nós sabemos que o nome está relacionado à identidade. Nós sabemos que o nome está relacionado à sua história, à sua linhagem e à sua família. Quando você diz o seu nome, logo em seguida você fala o seu sobrenome, a sua família. Você é de qual família? E antigamente a população, a humanidade era reconhecida como o Silva, né? Tem algum Silva aqui no nosso meio? É o que mais tem, a família Silva, né? A família X, a família Y. Nós éramos conhecidos pelos nossos sobrenomes. A pessoa da família tal é bênção. A pessoa da família tal é direitinho. Mas o nome, ele traz a importância. E nós podemos ver que neste momento o escritor, ele não retrata o nome dessa mulher. Ele fala do nome de Jairo, ele fala da importância de Jairo, porque Jairo era um dos principais da sinagoga. Mas nós estamos vendo que naquela ocasião, aquela mulher, quando ela toca em Jesus, é uma desconhecida, é uma mulher sem nome. E nós vivemos em uma geração que existem muitas pessoas, entre aspas, desconhecidas. Nós vivemos em meio a uma geração que existe muitas pessoas assim, como essa mulher, sem um nome. Porque para a sociedade não traz nenhuma importância. Para a sociedade o seu nome não é relevante. Mas nós estamos vendo um relato no qual dá toda a ênfase a Jairo. Mostra toda a ênfase a este homem que era um dos principais da sinagoga. E aqui nós podemos levantar alguns paralelos entre Jairo e essa mulher. Jairo tinha uma certa popularidade. Jairo tinha certo conhecimento no meio das pessoas, porque ele era um dos principais da sinagoga. E por ser um dos principais da sinagoga, Jairo estava sempre no meio das pessoas. Diferente dessa mulher. Se você abrir a sua Bíblia e se você for ler Levíticos capítulo 15, versículo 19 e 25, neste texto vai dizer que a mulher que tinha fluxo de sangue, neste texto vai dizer que aquela mulher ela não poderia estar em convívio com a sociedade. Enquanto Jairo tinha todo o apoio da sociedade, aquela mulher ela era excluída. Enquanto Jairo tinha popularidade, aquela mulher era desconhecida. Enquanto as pessoas estavam se condoendo com a dor de Jairo, porque imagine comigo, imagine aquele momento, porque o texto diz que Jairo estava apavorado, Jairo estava preocupado, Jairo estava com medo.
E aquela situação fez com que o coração daquelas pessoas, daquela multidão, se condoesse com Jairo. Aquele momento que Jairo chega pedindo: Jesus, vamos até a minha casa. Enquanto Jairo está aproximando de Jesus, enquanto Jairo está chegando perto de Jesus, aquela multidão começa a chorar, imaginando a dor daquele pai, porque a sua filha estava doente e praticamente moribunda. Então eu fico imaginando aquela multidão sentindo a dor daquele pai. Eu fico imaginando aquela multidão sentindo o que Jairo estava sentindo, porque nós somos assim. Muitas vezes nós tomamos as dores, muitas vezes nós tomamos os sofrimentos. Isso é empatia, isso é misericórdia. Às vezes nós tomamos e ficamos até com raiva, e a pessoa nós nem conhecemos, mas existe certa situação que mexe com o nosso emocional. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no mundo, na mídia, sobre o caso Henry? Alguns irmãos acreditam que viu na mídia o que aconteceu. O que você sentiu? Revolta. Você conhece o Henry? Não. Você conhecia a mãe? Não. Mas aquela situação te fez sentir algo. Você ficou sensível. Então imagina que aquela multidão havia pessoas sensíveis com a dor de Jairo. Jairo naquele momento apavorado, e as pessoas ali querendo também: vamos lá, Jesus, apoiando Jairo. Só com aquela mulher diferente, porque se aquela multidão soubesse que ela tinha um problema de saúde, se a multidão soubesse que ela sofria de hemorragia, eles iriam excluir. Ao invés de aproximar daquela mulher, como eles estavam se condoendo com a dor de Jairo, eles iriam praticamente excluí-la, fugir da sua presença. Porque segundo este texto de Levítico, aquela mulher é considerada impura. Aquela mulher, as pessoas que chegassem perto dela, as pessoas que tocassem nela também eram considerados impuros. Então, enquanto Jairo tinha popularidade, enquanto Jairo tinha uma vida sociável e social, aquela mulher vivia isolada, excluída, nem no âmbito familiar. E nós começamos a perguntar como que essa mulher poderia ter sobrevivido, porque nem no meio da sua própria família ela poderia estar. Então eu fico imaginando, porque o texto traz uma informação dizendo que ela tinha 12 anos que ela padecia nas mãos dos médicos e nada havia resolvido. E o pouco que ela tinha, ela já havia investido. E é interessante que o texto traz o relato, é interessante que o texto mostra a realidade, mas não fala o nome dessa mulher. É uma desconhecida, apenas uma mulher. Mas nós podemos observar que naquela ocasião, enquanto Jairo tinha a multidão do seu lado, enquanto Jairo tinha as pessoas chorando com ele, aquela mulher estava sozinha. Nem a sua própria família estava do seu lado. O que me chama a atenção é que no verso 22, Jairo, chegando e adorando, prostrou-se aos pés de Jesus. Nós podemos ver que a atitude de Jairo de reverência, a atitude de Jairo de reconhecer a figura de Jesus, a atitude de Jairo chegar até o mestre dos mestres: olha, Senhor, reconheço que Tu és Jesus, eu me prostro, eu estou reverenciando. E é interessante que aquela mulher também no verso 27, se você acompanhar comigo, ouvindo falar, veio por detrás e entre a multidão tocou as vestes de Jesus. Então os dois tiveram a mesma atitude, os dois tiveram a mesma iniciativa de aproximar de Jesus. Os dois estavam passando problemas, no entanto Jairo estava procurando Jesus, estava aproximando de Jesus por conta da sua filha. E aquela mulher, ela estava procurando Jesus para de uma vez por todas acabar com o seu sofrimento. E ambos chegam prostrando, adorando, ambos chegam aos pés de Jesus. O que me chama a atenção é que Jairo adorando Jesus, aquela mulher que não poderia estar no meio da multidão, ela rompendo a barreira, ela rompendo até mesmo a discriminação, ela chega até Jesus e começa a adorá-lo. E começa ali fazer um ato de reconhecimento, porque o verso de número 28 vai dizer: tão somente se eu tocar nas suas vestes serei curada. Então aquela mulher, quando ela saiu da sua casa, ela saiu com uma única convicção: é hoje que eu vou receber o meu milagre. Quando Jairo saiu da sua casa, ele também saiu com uma única convicção: eu vou procurar Jesus, eu vou aproximar de Jesus, e eu creio que o meu milagre vai acontecer.
Amados, o que me chama a atenção é que ambos saíram dos seus lares com um problema. Ambos saíram dos seus lares em busca de Jesus. Ambos saíram dos seus lares aproximando de Jesus. Só que eram realidades diferentes. Só que eram contextos diferentes. Mas ambos estavam procurando um único mediador e salvador. Ambos estavam se aproximando do único que tinha a solução para os seus problemas. Por isso, nessa noite eu digo, é tempo de aproximarmos de Jesus. É tempo de nós aproximarmos daquele que tem a primazia nas suas mãos. É tempo de nós aproximarmos daquele que tem todo o poder, toda a autoridade no seu governo. É tempo de nós aproximarmos do Senhor, porque Ele é a única porta de esperança. Ele é a única porta que vai se abrir. É tempo de nós aproximarmos de Jesus e levar para Ele os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Eram dois problemas diferentes. Eram duas situações diferentes e outra, havia uma multidão. Só que no meio daquela multidão havia os curiosos. Haviam aqueles apenas que eram telespectadores, que queriam ver Jesus, que queriam estar perto de Jesus, porque o texto disse que havia uma multidão apertando, havia uma multidão próximo de Jesus. Só que tanto Jairo quanto essa mulher aproximaram de Jesus com uma intenção diferente. Saíram dos seus lares com uma convicção, como nós cantamos no primeiro hino, no culto, na abertura deste culto: eu quero viver algo novo. E aquela mulher e Jairo saíram com este pensamento. E Jairo e aquela mulher haviam ouvido sobre Jesus. Outro paralelo que nós podemos destacar neste texto, porque se Jairo vai até Jesus, com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. Pois o texto deixa bem claro que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E é por isso que ela foi tocar nas orlas de suas vestes. Olha o verso 27, ouvindo falar de Jesus. Amados, tanto Jairo quanto aquela mulher ouviu os relatos, ouviu os testemunhos do que estava acontecendo, tanto em Jerusalém quanto nas cidades. Tanto Jairo quanto aquela mulher ouviu falar que Jesus curava os cegos, ouviu falar que Jesus curava os paralíticos, curava os coxos. Tanto aquela mulher quanto Jairo ouviram relatos sobre o poder de Jesus. E você não tem ouvido os milagres de Jesus? Há quantos anos nós ouvimos falar de Jesus? Há quantos anos nós ouvimos do poder de Jesus? Não está na hora de nós experimentarmos de uma forma individual? Não está na hora de nós aproximarmos de Jesus como Jairo, aproximarmos de Jesus como essa mulher do fluxo de sangue, tocar nas suas vestes, buscar o favor do rei? Será que não está no momento, na ocasião de aproximarmos de Jesus e chamar a sua atenção? E o que me chama a atenção, que quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus conhecia aquela mulher, Jesus conhecia a sua história, e ainda mais, eu vou mais a fundo, Jesus conhecia aquela mulher pelo nome. Pastor, por que o senhor diz isso? Quando Jesus estava andando, Jesus olhou para cima, Jesus viu um homem sobre uma árvore. O que Jesus diz? Zaqueu, desce dessa árvore. Então Jesus sabia que era Zaqueu, só que Zaqueu não sabia que Jesus sabia sobre ele. Jesus nos conhece pelo nome. Jesus conhece a nossa história. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece os nossos sofrimentos. Jesus sabe o nosso dia de amanhã que nós nem sabemos. Mas Jesus olhando para essa mulher, e ele sabia que dele saía virtude, ele sabia que dele saía poder, e aquela mulher também sentiu algo extraordinário. No momento que ela tocou, ela sentiu o seu corpo diferente. No momento que ela tocou, ela sentiu que realmente algo estava acontecendo. É algo instantâneo, e o milagre aconteceu. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele dá atenção. Amados, Jesus nunca vai rejeitar um pedido. Jesus nunca vai dar as costas para quem se aproximar de Jesus. Porque o texto deixa bem claro que quando Jesus passou para o outro lado, havia uma grande multidão. E quando Jairo chamou: Senhor, vamos na minha casa, Jesus estava dando atenção para Jairo. Jesus estava acompanhando Jairo. Só naquele momento que Jesus sentiu que dele saíra a virtude, o que Jesus faz? Ele para e ele começa a dar atenção para a mulher que era excluída da sociedade. Naquela ocasião, Jesus para e começa a dar voz para uma mulher que não tinha voz. Jesus dá respeito para uma mulher que era discriminada.
Naquele momento que Jesus para, Jesus está dizendo que Ele não faz acepção de pessoas. Naquele momento que Jesus para, Ele dá amor para uma mulher que não recebia amor. Ele dá atenção. Amado, seja adulto, seja criança. E é interessante que quando a multidão estava perto de Jesus, as crianças querendo aproximar de Jesus, Jesus disse: deixa vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus, Ele dá atenção a todos. Então Jesus, Ele trata todos de igual maneira. E o que me chama a atenção neste texto, que o texto deixa bem claro do principal da sinagoga. Se nós estamos preocupados com o status, Jesus está dando a atenção para o principal da sinagoga. Só que a mesma atenção que Jesus dá para o principal da sinagoga, Jesus dá para aquela mulher que era excluída da sociedade. Porque para Jesus não existe status. No nível, Jesus coloca todos nós de igual modo. Não existe raça, não existe cor, não existe dinheiro, não existe fama. Para Deus, todos nós estamos no mesmo nível. O que me chama a atenção é que nós podemos observar que enquanto havia aqui em jogo um status, o texto deixa bem claro, quer desenhar um dos principais da sinagoga. Jesus para e começa a olhar para aquela mulher na qual a sociedade não olhava. Jesus começa a dar atenção para aquela mulher que a sociedade não dava. E ali, enquanto Jesus está conversando com aquela mulher, enquanto Jesus está dando atenção para aquela mulher, chega a notícia de que a filha de Jairo havia acabado de morrer. E o que me chama a atenção neste texto é que se trata de duas gerações. A geração da mulher, eu acredito que se ela estava com esse fluxo de sangue há 12 anos, e ela não tinha entrado ainda no seu período de menopausa e tudo mais, então eu chuto que essa mulher tinha os seus 35, 36 anos. Eu chuto. Então nós estamos falando de uma mulher madura, e ao mesmo tempo nós estamos falando de uma criança também mulher. Enquanto Jesus está caminhando para dar atenção para uma menina, enquanto Jesus está indo ressuscitar uma menina, uma criança, Jesus restaura uma geração. Uma nova geração, que Jesus estava dando atenção para aquela criança, seria uma nova geração. E nós estamos observando que Jesus, Ele não faz distinção de gerações. Enquanto Jesus estava caminhando para dar vida a uma geração, Jesus está restaurando a outra geração. Jesus, Ele trabalha de um âmbito no qual Ele abraça todas as causas. Jesus trabalha em um âmbito no qual Ele está preocupado com aquela criança, mas também está preocupado com aquela mulher. Jesus, Ele está preocupado em atender a todos que aproximam dele. Jesus está de coração aberto para atender as petições, porque assim como Jairo chegou pedindo, assim como aquela mulher chegou prostrando. Então nós estamos vendo que esses dois relatos, ambos procuraram Jesus. Ambos encontraram em Jesus a sua porta de esperança, a sua porta de saída. Ambos encontraram em Jesus a única solução. E o que me chama a atenção é que essa semana eu li uma frase, mexeu comigo. Um pastor que eu conheço, lá de Patrocínio, ele escreveu no seu Instagram dizendo: enquanto a morte se aproximava da filha de Jairo, ele se aproximava de Jesus. Enquanto a morte aproximava da filha de Jairo, Jairo aproximava de Jesus. E somos assim. Quando o desespero, quando a tempestade está aproximando de nós, nós precisamos aproximar de Jesus. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é tempo de aproximarmos de Jesus. E este pastor ainda ele vai dizer: quando nós aproximamos de Jesus, a vida volta, a alegria retorna e a tragédia se finda. Quando aproximamos de Jesus, os nossos problemas encontramos solução. Quando nós aproximamos de Jesus naquela ocasião, a morte estava aproximando da filha de Jairo, mas Jairo aproximou de Jesus, e nessa aproximação trouxe vida. Na medida que nós aproximamos de Jesus, algo extraordinário acontece em nossas vidas. Quando nós aproximamos de Jesus, nós temos paz. Quando nós aproximamos de Jesus, temos esperança. Quando nós aproximamos de Jesus, somos consolados. Quando aproximamos de Jesus, olha minha máscara de novo. Irmãos, eu tenho que acostumar com isso aqui. E é a segunda vez que eu arranco ela.
Quando aproximamos de Jesus, o extraordinário acontece. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Ao invés de nós aproximarmos de Jesus, nos trancamos dentro dos nossos quartos. Nos trancamos dentro dos nossos problemas. Nos trancamos e reservamos. Muitas vezes quando estamos sentindo presos, quando estamos sentindo apertados, muitas vezes quando não temos mais saída, quando não temos mais solução, muitas vezes nos sentimos tão acuados. E a solução é aproximar de Jesus. Por isso eu digo, é tempo de aproximar de Jesus. Pois quanto mais perto de Jesus você chega, mais paz você sente no seu interior. Quanto mais perto de Jesus você chega perto do seu milagre e o sobrenatural acontece. Quanto mais perto de Jesus você chega, mais certeza, convicção você carrega dentro do seu peito. Quanto mais perto de Jesus você se aproxima, você vê que os seus temores se vão. Como nós acabamos de cantar no nosso primeiro hino nessa noite. Quando o fogo de Deus incendeia os nossos corações, o medo se vai. Por isso, quanto mais perto de Jesus aproximarmos, quanto mais perto de Jesus chegarmos, o medo se vai, o desespero se vai. Quanto mais perto de Jesus chegarmos, a solução está mais perto. Quanto mais perto de Jesus chegarmos, os problemas se vão. Quanto mais perto de Jesus chegarmos, o sobrenatural, o milagre vai acontecer. Quanto mais perto de Jesus chegarmos, você vai sentir paz. Mesmo em meio à guerra, você vai ser tomado de uma paz interior. Os problemas vão estar ali, mas você vai ter uma fé no seu coração. Você vai carregar a certeza, a convicção, pois você está perto do Pai. Quanto mais perto do Pai, você se sente seguro. Já viu as crianças? Por que as crianças gostam de ficar perto da mãe? Por que as crianças gostam de ficar perto do Pai? Segurança. Elas se sentem seguras, elas se sentem confortáveis. E assim nós devemos sentir. Por isso eu digo, é tempo de aproximarmos de Jesus. É tempo de nós fazermos como Jairo fez. É tempo de nós fazermos como essa mulher do fluxo de sangue ela fez. Correu até Jesus, aproximou até Jesus. Apresentou seus problemas a Jesus. Jairo tinha um problema, a mulher do fluxo tinha outro problema, mas ambos procuraram a solução, mas ambos procuraram a porta certa, que era Jesus. Por isso nessa noite é tempo de aproximarmos de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Jesus, ele é o dono da solução de todos os problemas. Jesus é a nossa única porta de esperança. Em Jesus nós encontramos a solução. Em Jesus nós encontramos o conforto necessário. Em Jesus nós encontramos a paz necessária. Em Jesus nós encontramos a alegria necessária. Aproxima de Jesus neste momento. O medo se vai, o desespero se vai. Quando aproximamos perto de Jesus, a tempestade se finda, porque Jesus tem poder e autoridade para findar a tempestade. Quando nós aproximamos de Jesus, quando nós buscamos a Jesus como nosso socorro, a solução aparece. É tempo de aproximar de Jesus. O que você tem vivido nesses últimos dias? O que você tem passado nessas últimas ocasiões? Como que você entrou aqui nessa noite? Aproxime de Jesus. Seja como Jairo. Seja como essa mulher do fluxo de sangue. Aproxime-se de Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é o único que tem poder sobre os céus e sobre a terra. Ele é o único que tem a solução para todos os problemas. Jesus. Jesus de Nazaré. Aproxime de Jesus, queridos. Abra o seu coração a Ele. Aí no seu lugar. O meu desejo era te convidar a vir para o altar. O meu desejo era te chamar para vir ao altar do Senhor. Mas aí no seu lugar, aproxime-se de Jesus. Fale com Ele neste momento. Apresente diante dEle os desafios, os problemas. Apresente diante dEle o que você tem vivenciado.
É tempo de aproximar de Jesus. E quando nós aproximamos de Jesus, voltamos a sorrir. E quando nós aproximamos de Jesus, a vida volta a bater em nossos corações. Quando nós aproximamos de Jesus, aquele peso, aquele fardo que carregávamos se torna leve. Quando aproximamos de Jesus, a tempestade desaparece. Quando aproximamos de Jesus, queridos, é uma nova vida. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, abra o seu coração a este Deus. Aproxime-se de Jesus. Ele é conhecedor do que você tem passado. Ele é o único que sabe o que você tem vivenciado. Aproxime-se de Jesus e tudo vai te bem. Aproxime de Jesus e o sobrenatural vai acontecer. Porque Ele é o dono. Ele é o dono da palavra. Ele é a própria palavra. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era o próprio Deus. Por isso, nessa noite, você está diante do autor da vida. Você está diante do Senhor. Você está diante daquele que pode mudar a sua história. Você está diante daquele que pode curar. Você está diante daquele que pode trazer vida. Você está diante daquele que tem a solução. Você está diante daquele que tem as chaves e que abre e que ninguém fecha. Mas aquilo que ele fecha, ninguém abre. Você está diante do autor e consumador das nossas vidas. Não perca essa oportunidade. Jairo e aquela mulher do fluxo de sangue não perderam a oportunidade, mas se aproximaram de Jesus. Se aproxima de Jesus. Abra o seu coração. Se aproxime de Jesus. Se prostre. Reverencie essa autoridade. Pois nessa noite, Jesus está nesse lugar. Há um corinho que diz: Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Por onde Ele passa, tudo se transforma. A tristeza sai e a alegria vem. Por onde Ele passa, Jesus transforma. Jesus é o único que pode acalentar o seu coração. Jesus é o dono da noite, que às vezes nós choramos. Mas Jesus também é o dono do dia, que a alegria vem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso Jesus está passando por aqui. Aonde Jesus passa, tudo se transforma. E eu creio que nessa noite, esse Jesus que está passando neste lugar vai fazer algo extraordinário na sua vida. Vai marcar o seu coração. Pois aonde Ele passa, aonde Ele chega, o ambiente se torna diferente. Não tem como a pessoa permanecer como era. Aonde Jesus chega, não tem como o ambiente permanecer como era. Porque Ele é o autor, Ele é o transformador. Jesus Cristo está passando por aqui. Se aproxime de Jesus. Se achegue até Jesus. Sinta-se nos braços de Jesus. Sinta acolhido por Jesus. E Jesus olha para todos nós. Jesus dá atenção para todos nós. Aleluia. Senhor Deus, neste momento aproximamos de Ti, Pai. Aproximamos de Ti, Senhor Jesus, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Aproximamos de Ti, às vezes, feridos na alma. Aproximamos de Ti, às vezes, ó Pai amado,
enfermidades, desesperos, tantos outros problemas. Mas neste momento nós convidamos para que o teu filho, Pai, esteja operando milagres neste lugar. Esteja operando milagres nos lares, nas vidas que estão nos acompanhando por esta transmissão. Pai, pois nós sabemos que aonde o Senhor passa, algo novo acontece. Pai, passa nestes lares, entre nessas casas, opera os teus milagres, opera os teus prodígios. Que nessa noite seja noite de testemunho, seja noite de milagres. Porque naquele dia, naquela ocasião, Jairo aproximou de Jesus e um milagre aconteceu. Aquela mulher do fluxo de sangue aproximou de ti e o sobrenatural aconteceu. Que nessa noite o teu sobrenatural venha acontecer nesse lugar. Que nessa noite, ao tocarmos, ao aproximarmos de ti, possamos entregar o que aperta o nosso coração, o medo, a angústia, o desespero. Ó Deus, que nessa noite o toque de Jesus possa estar sobre cada vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa renovar a sua vida e que nessa noite possamos entender e sermos vivificados por essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.